Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do GarçaCast, podcast da MT Soluções. Hoje eu tenho a honra de receber o Rafael da PagHiper. Rafael é um parceiro de longa data, a gente é parceiro desde 2017 da PagHiper, então aí já se vão 7 anos já. E a gente viu uma evolução muito grande no produto, a gente aproveitou a oportunidade que ele estava aqui para o evento do RP Summit, para a gente poder gravar esse episódio especialmente para vocês. Rafa, se apresente para o nosso público, por favor. Maravilha, obrigado pelo convite, Matheus. Matheus é de longa data aí, foi um dos primeiros grandes parceiros da PagHiper, conhece a trajetória toda. Mas eu sou o Rafael, sou cofundador da empresa. A PagHiper nasceu em 2014, né? A minha formação é de administração de empresa. Eu vim de uma trajetória de e-commerce, tive um e-commerce na adolescência. Legal. Né? Moro próximo da fronteira com o Paraguai, então uni uma coisa com a outra. Falei, entendo um pouco de código, fiz um site ali baseado em PHP, um e-commerce na unha. E aí dos meus 17 até mais ou menos os 22 anos eu tive um e-commerce ativo numa época que não tinha produtos SaaS tão evoluídos como a gente tem hoje, né? Basicamente, eu pegava os itens do Paraguai ali e tirava uma foto, caçava uma foto ali. Caçava uma foto que não era tão fácil catalogar e vendia. Então, eu vim desse e-commerce um pouco mais rústico, né? Varejão, multi-tudo. Aqui em São Paulo, a gente chama muito de Armarinhos Fernandes, que é uma referência pra gente. É a maior loja da 25 em questão de armarinhos, que lá literalmente você entra, você tem de tudo. Então a gente brinca que quando o cliente vende um pouco de tudo, que era o teu caso lá atrás, é um Armarinhos Fernandes. Legal. Claro que o foco era informática, produtos de tecnologia, que já era uma paixão. Tinha um giro também muito grande. Tinha um giro, um ticket médio um pouco mais alto, né? Então é isso. Eu fiz e-commerce da minha adolescência até mais ou menos uns 22 anos, quando foi que a gente começou a iniciar esse projeto da PagHiper, né? Claro, a gente tinha as nossas dificuldades, entrava com os produtinhos ali, às vezes tinha dificuldade de emitir uma nota. Tinha um pouco disso, a gente chegou ali nos 22 anos, 23 mais ou menos. O meu primo Wesley, que também é fundador da empresa, me apresentou um projeto, ideia dele. Legal. Ele também tinha uma operação do digital, que era voltada também para e-commerce, e ele teve esse feeling, né? Mas falando um pouco mais para terminar me apresentar, né? Então, formado em administração de empresas, durante a minha trajetória de e-commerce, eu me formei em administração de empresa, já com uma visão de que eu era bom em várias coisas, mas não era excelente. Eu pensei que eu precisaria me especializar na área, então fiz uma especialização na Universidade Estadual de Maringá, lá da minha região do Paraná, em análise e desenvolvimento de sistemas, já com essa visão de, eu vou ter que coordenar uma equipe porque eu não vou conseguir fazer tudo. Então, me formei em administração, me especializei em análise de desenvolvimento de sistemas. Em 2014, 2015, a gente iniciou o projeto PagHiper. E é isso. Um pouco do perfil do Rafael é isso. Trajetória de e-commerce, formação em administração de empresa, especialização em sistemas. Massa. E a PagHiper, ela surgiu a partir de que necessidade? Qual foi o insight que falou, cara, vamos abrir uma solução voltada para pagamentos? Boa, então eu tinha essa operação de e-commerce, o Wesley é meu primo também. E, cara, a gente tinha os Premier da época, né? Que PagSeguro dominava. Tinha um tal de Dinheiro Meio, não sei se você lembra. Sim, Dinheiro Meio. Dinheiro Meio. Eu conheci o pessoal da Argentina, eu fui key account deles em 2009, cara. Então, assim, conheço bem o produto. Eu não lembro como foi a transição, mas pagamento digital, não sei se foi antes de Dinheiro Meio. Foi depois. Mas foi antes, aí teve um outro que era Brasil Pag, se eu não me engano, que é que deu golpe em todo mundo no começo. Sumiu com mais de R$1 milhão dos lojistas. A necessidade, Matheus, surgiu desses players, porque como a gente teve uma operação muito forte no digital, se você pegar um relatório do EBIT de qualquer ano, você vai perceber que 80% das vendas são cartão de crédito. E 20% são os pagamentos à vista, né? À época, puramente boleto. Hoje o Pix dominando esse mercado aí. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que esse produto à vista, ele era desassistido. Eu cansei de vender produto, ticket médio de R$1.000, R$2.000. E, cara, ficava R$100 na mesa, né? Em média, 4,99% para processar um boleto. Se a gente fala de processar cartões, o percentual é ok. Sim. Né?
As adquirentes cobram. Por todo o risco e Por etc todo o e risco tal, a envolvido, tecnologia que tem por trás. E aí a gente tinha essa dor do pagamento à vista, além de ser muito caro, né? Pagava-se o mesmo que uma operação de cartão de crédito. Ele era muito ruim. Ele era muito ruim tecnologicamente. Porque é claro que os players da época, pô, vou dar atenção para 80% da fatia dessa pizza. Então surgiu dessa necessidade, né? Na época, o Wesley tinha um contrato muito forte com um grande banco. Do antigo boleto sem registro, né? Hoje não existe mais isso. Mas era um negócio bem agressivo. A gente falou, cara, dá para fazer um produto barato, com preço fixo, e entregar muita tecnologia embarcada, né? Então, pegar aqueles 20% que estava desassistido foi a partir dessa necessidade. Legal, bacana. E a evolução, eu lembro que as primeiras conversas que a gente teve foi bem próximo ali, quando a carteira sem registro começou a desaparecer. E aí começou o boleto registrado. Uhum. Lá atrás, e vou contar até um pouquinho, que eu acho que é legal ter esse parênteses. Lá para 2009, 2010, era muito complicado mesmo o boleto você habilitar dentro de cada adquirente. Como eu trabalhei num player que basicamente detinha 80% do mercado, então eu vim da Braspag, nessa época a gente estava falando que basicamente dos 30 maiores e-commerce, a gente lá na Braspag lidava com 27. Então, assim, era basicamente, a gente até brincava, falava, o player que não tá com a gente, ele sai e daqui a pouco ele volta. Porque não tinha ninguém na época melhor do que a solução. Uhum. Eu ainda estava falando de uma solução que na época ainda era independente, que ainda era do Eduardo e do Eduardo Pontes e do André Streets, que depois fundaram a Stone. Eles no período da minha contratação, acabaram vendendo para o Pan-Americano, lá do Silvio Santos. Uhum. Na verdade, vendeu para o Grupo Silvio Santos e a gente ficou locado no Pan-Americano. E a época, para você colocar um boleto com registro, sem registro, não importava. A homologação mínima, e assim, isso eu vou pegar um dado de Apple, que todo mundo estendia alguns tapetes vermelhos para Apple e tudo era muito rápido. Era, em média, se você era um player gigantesco, 5 dias. Parece pouco, mas hoje com a PagHiper, a gente teve a experiência ontem no evento de um lojista, conversou com a gente no stand, a gente estava no RP Summit ontem, ele fez a integração em 1 hora. Isso é verdade. É no nível que eu falei para ele, quanto tempo você tem de desenvolvimento? Há 15 anos nas costas. Falei, se você for ruim, você vai levar 1 hora. Ele levou um pouquinho menos de 1 hora, então foi uma experiência muito legal e me remeteu naquela época. Se você era um lojista normal, tradicional, que faturava ali seus 30, 40 mil reais, era um mês de homologação de um boleto de um banco. Que normalmente o lojista trabalhava com 3, 4 bancos, né? Porque ele falava, não, vou rodar um tempo com esse aqui, aí eu gero um volume para poder negociar com o segundo, para depois chegar no banco principal dele de fato e ter uma tarifa por emissão, que era uma coisa bem complicada. Você, basicamente, naquela época... Sem segurança receber, de nada. você já tinha... Naquela época, a gente estava falando que... Eu lembro que da Netshoes, um número, e não tenho problema em falar isso porque já faz muito tempo, a Netshoes tinha 50-50. 50% das transações eram cartões. Era o único cliente daquela época que eu lembro que tinha esse número. 50% cartão, 50% boleto. A operação que eles faziam de boleto era incrível. Caraca. Porque eles eram o único cliente que estava embaixo da minha carteira que tinha mais ou menos 65% de taxa de boletos pagos. Para 2009, era muita coisa. Porque basicamente você tinha que imprimir o boleto, porque não tinha app de celular. Não sei se todo mundo está lembrado, mas nessa época estava começando a ter o primeiro iPhone ainda. Então... chegar em massa no Brasil. Então, você não tinha essa ideia de internet bank. Você tinha que imprimir e pagar aquele boleto numa lotérica, na caixa do banco, que era o mais automático possível. Ou, se você tivesse um bip que estava conectado no teu computador, você bipava ali para poder ler, ou digitava o código de barra no internet bank, que você precisava daquele token físico. O processo não era fácil. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que é bem legal quando a gente vê esse processo da tecnologia avançar de uma forma relativamente rápida, e para um produto que todo mundo falava que ia morrer, porque o que a gente mais escuta desde que eu entrei nesse mercado de meio de pagamento o boleto vai morrer, o boleto vai morrer. Mas eu sempre me pego e falo, tá, o boleto vai morrer. Talvez para o consumidor final, em um dado momento, ele tenha um menor uso, mas ainda existem as pessoas que vão preferir pagar o boleto. Sem dúvida. Mas, por outro lado, quando a gente fala de B2B, é quase impossível o boleto morrer, porque... as empresas não vão pagar faturas muito altas por Pix. Isso não é seguro no processo deles. Isso ainda, pelo menos que na minha percepção, você pode me corrigir se eu estiver errado, eu não vejo dentro dos RPs
um movimento forte o suficiente para que o Pix seja uma forma interessante dentro do fluxo dos bancos. Eu acho que isso, não vou dizer nunca, mas não vejo no horizonte de 5 anos isso acontecendo nem a pau. Então é algo que eu acho muito complicado quando eu escuto, o boleto vai morrer. Eu acho que tu já escutou isso algumas vezes também. Sim, e você está completamente certo, tá? Vou te responder perguntando, existe cheque ainda? Existe, claro que existe. Então, não tinha-se, né, essa vibe de que o cheque ia parar de funcionar em algum momento. Não, existe até hoje, cara. Então, assim, para o nosso segmento, Matheus, que hoje a nossa carteira, a maior parte dos nossos clientes são e-commerce, é óbvio que o Pix ele vai predominar de uma maneira... no curto prazo. Hoje, o boleto híbrido, né? Para quem não sabe, o boleto da PagHiper, desde o lançamento do Pix, ele é híbrido. Código de barras e QR Code em cima. Quer dizer, o consumidor ele pode pagar qualquer um dos dois, que vai conciliar maravilhosamente. E assim, nessa fatia de e-commerce, o Pix ele predomina. Porque no boleto híbrido da PagHiper, na plataforma, 60% dos boletos que são gerados nesse modelo são pagos com QR Code. Ponto. É um segmento que o Pix mais hora, menos hora, vai chegar um momento que quase ninguém vai querer colocar boleto. Todo mundo vai querer deixar somente Pix. Mas, como você falou, se a gente vai para a parte mais atacado, né, mais indústria, qual que é a grande vantagem do Pix? É a instantaneidade. Você pagou, está conciliado, está pago, já você ganha no mínimo um dia útil, porque é o tempo do boleto, né, virar. Só que a indústria, o segmento mais atacado, não tem essa necessidade. Né? E aí existe toda a parametrização em sistema e tudo mais, sem contar que o boleto, ele, não sei se você sabe, mas ele é uma duplicata mercantil. E isso faz toda a diferença para quem está vendendo grandes volumes, porque quem vende grandes volumes envolve contrato, envolve inadimplência, envolve protesto. Então, com uma duplicata mercantil, isso é meio que pacificado. O fluxo ele já está desenhado, né? Então, assim, eu entendo que com certeza o Pix ele vai cada vez mais ocupar o espaço do boleto, mas ele jamais vai deixar de existir, tá? Essa é uma realidade que eu creio muito. E o cheque está aí para provar isso. Exato. Né? Existe até hoje. E eu acho que, assim, tanto o fluxo, até mesmo o fluxo de... Muita gente não sabe, mas o Pix, por exemplo, você... Pelo menos não vejo nada na regulação do Banco Central e nenhuma forma que faça sentido ainda para as empresas. No formato no interior, a gente tem muito isso, que são os boleteiros. Aqui é mais costumeiro chamar aqui em São Paulo de factory. Que é o pessoal que pega aquelas duplicatas mercantis e adianta o dinheiro. Uhum. Porque muitas vezes o cara vai vender para a empresa, principalmente eu vou pegar aqui um mercado que eu gosto bastante, que é suplementos. Então a indústria A vende para o distribuidor, que revende para um vendedor, ou vende direto para um grande vendedor. Ele vai gerar uma duplicata mercantil para 45, 60, 90 dias, para dar fôlego do cara vender o estoque para conseguir pagar ele. Só que às vezes aperta ali o calo para a indústria. Como no cartão o pessoal adianta as parcelas ali na maquininha, no caso dos boleteiros e das factories, ele tem alguém que vai cobrar uma taxa para antecipar aquele boleto. Exatamente. Então isso, a não ser que se resolva o problema de crédito, mas isso é quase utopia, em qualquer país, isso não foi resolvido nos Estados Unidos, não vai ser no Brasil que vai ser resolvido. Isso é uma coisa que nunca vai deixar de existir, justamente porque você tem essa grande vantagem de você poder fazer essa mudança. E uma coisa que eu acho legal a gente poder também explorar, o boleto da PagHiper é uma coisa que eu acho muito bacana, que nas implementações de integração de sistema a gente sempre usa, que é o status reservado, que é um status lá que o Bacen oferece, que a CIP oferece, né, há muito tempo, mas que praticamente eu não vi ninguém além da PagHiper implementar isso de fato uma grande escala. E que, na minha visão, é um erro porque ajuda muito o lojista, esse caso desse distribuidor que eu falo, para ele poder antecipar o envio de uma mercadoria ou o preparo do envio da mercadoria. Conta um pouquinho para a gente sobre esse status reservado. Hoje, vamos lá, né? Com o advento do Pix e com o advento até de uma nova regra que a CIP, não sei se você acompanhou, a CIP está anunciando que o boleto vai compensar no mesmo dia também. Sim, eu ouvi isso. Que é para poder brigar. Vamos abrir um parêntese aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas o boleto, o TED, o antigo DOC, eles compensam... Antigo DOC, né? Parece que foi há muito tempo, né? Bom, fala sério, Parou né? de funcionar Ninguém já usava DOC há muito tempo, Era horrível, né? aquilo, velho. Desativado. Mas, enfim, eles compensam numa câmara de liquidação que é a CIP, né? Instituição privada,
E o Pix... O que significa a sigla mesmo? Câmara Interbancária de Pagamentos. Beleza. E aí o Pix, ele compensa numa câmera do próprio Banco Central. Ou seja, a CIB poderia ter lançado o Pix. Poderia, não lançou, perdeu. Perdeu. E aí agora ela anunciou que o boleto também vai liquidar no mesmo dia, justamente para mitigar um pouco desse desuso absurdo que houve no boleto aí desde o lançamento do Pix. Então, vamos fechar aí. Por que o status reservado? O que é o status reservado? Né? É basicamente a PagHiper informando o lojista ou a plataforma que ele está integrado de que um boleto foi pago no mesmo dia do pagamento. O que a CIP está fazendo agora, a gente fazia desde 2019, salvo engano. 19. Foi a primeira Black Friday que teve. Exato. Porque, só um parênteses também, que é muito legal, porque na Black Friday... 19 não, desculpa. 18, foi 18. Porque 19 foi... Uma antes da pandemia. Exato, uma antes da pandemia e 20 Pix. Sim. A gente já fazia isso antes do Pix. Porque, basicamente, o cliente deixava, no grande caso de vocês, 20% das vendas, das vendas, né? Ficavam fora do radar. Só que a grande sacada pro lojista na Black Friday dar desconto na vista. Exatamente. Então, quando eu falava de desabilitar o boleto, não fazia muito sentido para mim, que eu falava, tá deixando, às vezes, um dinheiro gigante na mesa. A gente teve experiências lá com a PagHiper de clientes nossos que na Black Friday 60% foi boleto. A gente falava, não desabilite. Por causa do desconto e use o status reservado, porque você conseguiria confirmar, em média, 2 horas depois que aquele título foi pago. E foi uma coisa que a gente falou... 2 horas, 40 minutos em média em geral, ali, dava um tempo médio disso. E era uma coisa muito massa, porque os dois falaram, uau, mas tá garantido que eu vou receber? Não, não é garantido. Existe uma possibilidade mínima de ter algum gap ali, alguma fraude e tudo mais. Mas o risco ela é tão mínimo pequeno que valia muito a pena. Não usar, exatamente, vale muito a pena. E isso ajudou muito os lojistas a escalarem. E aí, 2019, a gente também teve um sucesso muito bom. 2020 veio a pandemia e veio o Pix. Aí, quando veio o Pix, as coisas começaram a mudar um pouquinho com essa ideia de compensação instantânea. Isso foi uma coisa que os lojistas falaram, legal, ainda assim eu quero manter o meu boleto para não perder nada. E a grande sacada foi, as plataformas não estavam preparadas para o Pix. Como vocês colocaram o QR Code do Pix ali dentro do boleto, foi uma sacada genial. Porque toda a integração de boleto já estava pronta. Já estava pronta com o Pix. Então todo mundo tinha Pix. Eu lembro que teve 2 grandes plataformas que ficaram pelo menos uns 6 meses até ter uma solução de Pix. Falava, eu tenho uma solução de Pix nativa, que também tem boleto. E qual era a solução que estava rodando? PagHiper. Então foi uma coisa muito legal que você não via um grande player se preocupando. E aí eles tiveram que correr atrás. E isso é uma coisa muito legal. Eu gosto bastante desse tema do status reservado, embora hoje a pessoa o cliente possa olhar, não faz tanto sentido com o advento do Pix, etc. Mas o que é a grande sacada disso aí que a gente gosta de transparecer, Matheus, é que a gente, pelo fato de sermos especialistas em pagamento à vista, né? Boleto e agora advento do Pix, a gente pivota muito rápido digamos assim, as atualizações. Então, imagina em 18 você já tem uma compensação de pagamento à vista no mesmo dia, que era o nosso status reservado. É algo novo, é algo diferente que você consegue, que os clientes conseguem ter com a gente, né? E aí, com o advento do Pix, mesma coisa. 2020 o Pix foi lançado, em dezembro de 20 a gente já tinha Pix para e-commerce rodando. Então, a gente foi, de fato, e poderia ter registrado isso aí, cara. Foi como a primeira como foi o primeiro player a ter o Pix para e-commerce. Porque, e aí é legal falar isso também, que quando o Pix foi lançado, ele já era funcional e tudo mais. Só que uma coisa é você ir lá, vai lá no cabeleireiro, escaneia aquele QR Code e manda ali R$40 do seu corte, exemplo. Né? A outra coisa é o Pix do e-commerce. É um QR Code que tem que carregar número de pedido, credor, devedor, quem vai pagar. Várias informações ali dentro do QR Code. Entendeu? Sem contar a conciliação. Então, é uma outra pegada. E lá em dezembro de 20 a gente já tinha isso rodando. Então, é isso que é legal, né? Agora, com o advento da CIP anunciando que o boleto vai liquidar no mesmo dia, à medida que eles lançarem os endpoints, a gente está integrando, entendeu? E certamente os outros players vão ter uma curva um pouco mais longa, sabe? Até porque os outros players, eu conheço alguns bons players de mercado, eles sempre têm uma squad que tá vendo sobre discovery e tudo mais. E eu acho que essa ideia de vocês manterem
o fit cultural de, cara, somos sempre startup, com uma ideia do D0 mesmo. Cara, a gente tem que fazer isso pra ontem, tem que ser rápido. Isso aqui muda jogo, é uma coisa que muda muito. Sem dúvida. Pros clientes é uma coisa que, cara, eu acabei de ouvir falar num jornal, porque é uma coisa que é muito bacana que eu acho que o mercado financeiro como um todo tem feito antes de fato lançar, né? Óbvio, eles lançam as normativas antes e tudo mais para os players saberem, mas antes, vai lançar a partir de semana que vem, normalmente eles fazem uma matéria até extensa em todos os principais players do mercado falando sobre aquele assunto, para que as pessoas comecem a ouvir um pouco mais e já comecem a usar. Sim. Porque o Pix foi assim, o Pix teve uma preparação de quase 6 meses falando sobre isso. Sim. Porque falava-se como ia ser na China e tudo mais. Posso fazer um adendo sobre isso? Pode, claro. Banco Central é um papel fenomenal nisso, cara. E aí, é uma instituição extremamente independente, não estou falando aqui de governo. Sim. É algo da instituição mesmo, eles estão fomentando demais o mercado. E, de fato, o Brasil está muito desenvolvido em termos de autoridade monetária, tá? Esse lance que você disse aí de vir a público, né? Mostrar pro pessoal com antecedência, cara, isso tem um dedo do Banco Central absurdo, sem contar a parte tecnológica. Porra, desculpa, não sei se podia Não, pode falar, tá tranquilo, tá tranquilo. Pô, os caras estão compensando a maior parte dos pagamentos à vista, quer dizer, CIP faz isso há, sei lá, décadas, né? E os caras estão aí em 2 anos. Quantos anos a gente tem? Vamos lá, 2020? Não, mais, pô. Vamos fazer 4 anos em novembro. Em novembro fazem 4 anos. Em 4 anos eles já estão processando muito mais que a CIP. Exato. Então, quer dizer, isso requer um know-how tecnológico, né? Que requer uma infraestrutura muito grande. E quem que está sendo a base de tudo isso? O Banco Central. Não só do termo infraestrutura, como do termo regulatório. Então, assim... Um adendo, né? Meus parabéns ao Banco Central, os caras são. Eu tiro muito papel. o chapéu, porque os caras realmente estão fazendo um papel tão grande que, cara, se eu não me engano, a última notícia que eu vi, tem 6 países que estão estudando adotar o Pix no modelo brasileiro. Então, a gente tem a possibilidade entre os principais players, e não é loucura da minha cabeça falar isso, entre os principais players do mundo, se a gente pega do G20, que é o que de fato importa ali. Se a gente pega desses 20 bancos centrais, o Pix é o que tem a probabilidade de ser a moeda digital do futuro, ser o dólar do futuro na forma como as transações são feitas. E se falar, cara, a China vai ser... Não, porque, primeiro, todo mundo desconfia do governo chinês por uma série de razões meio que óbvias. Não precisa entrar no mérito. Meio que óbvias, assim. E outras soluções não avançaram tanto. Eu lembro muito bem que em 2010, a antiga Oi... que ainda existe, mas não sei se muito tempo, a gente não sabe quando de fato ela vai deixar de existir, trouxe uma tecnologia inovadora que já era muito usada na África, que era a ideia do pagamento, que era o Oi Pago, que ela comprou, na verdade, a Pago, que era uma solução que se pagava via SMS. Isso não funcionou no Brasil. Não sei se tu viu no Paraná algum player de fato olhando e usando isso. Cara, eu lembro disso, mas nada muito em escala. Era algo muito modinho, assim. E é o meio de pagamento mais usado na África inteira. Caraca. Na Nigéria, praticamente é o Pix da Nigéria. Por quê? Tem uma rede ruim, então uma infra é ruim de tecnologia. Funciona. E funciona o telefone funciona, é muito fácil a infra, que você cobre distâncias gigantes. Eu não sei se tu tem conhecimento, mas, por exemplo, o 5G, para ele poder funcionar bem, com baixa latência, ele tem que ter uma antena, se eu não me engano, a cada 5 quilômetros. Isso mesmo. Então, assim, é uma coisa muito pequena para você cobrir um país como o Brasil, que é um senhor desafio. Eu acho que o desafio da década agora é como implantar o 5G no Brasil inteiro, para a gente aproveitar disso. Falarem que na Coreia estão implantando o 6G é lindo e maravilhoso, é super fácil. É um país minúsculo comparado ao Brasil. Pega um continental como o Brasil. Assim, que tem floresta, tem sertão, quase não mora gente, então não é economicamente viável. E para a África funcionou muito bem essa parte. Então eu acho que a gente tem essa ideia da disruptividade do Pix, porque é uma solução que funciona muito bem. E eu acho que quando, de fato, entrar o Open Bank como um todo, a gente vai ter um motor de pagamentos que é muito fácil de ser usado. Eu já ouvi coisas no estilo de algumas pessoas que trabalham no projeto do Banco Central. Acho que, provavelmente, eles querem, nos próximos 5 anos, que o Pix seja multimoeda. Aí muda o jogo, de fato. Aí eu acho que a gente tem mais a probabilidade de ser moeda do futuro. A ideia de ter o real digital e algumas outras coisas que, na verdade, o Pix já é o real digital. Se você não transaciona muito mais dinheiro. Exatamente. Vai acabar acontecendo nesse caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha, onde você acha que o PagHiper pode encaixar dentro desse cenário. Sei que é uma coisa muito incipiente, é uma coisa óbvio que é suposições, mas
Acho que é uma coisa legal de falar que mostra que vocês não são uma empresa que está focada só no boleto, está focada na solução para ser um meio de pagamento completo para o cliente. Sem dúvida. Inclusive, com a autorização que a gente recebeu recente, inclusive, né, uma autorização longa, né, que exige alguns anos aí, e alguns números também, a gente vai poder implementar vários produtos, né, na nossa carteira digital. E você falou de Open Bank, né? Open Bank, eu diria que está caminhando. O que é o Open Bank? Vamos lá. Ele nasceu com a ideia de você abrir suas informações para quem você quiser. As informações são suas. As informações são suas. Então, eu quero que o banco Y saiba do meu histórico aqui. Claro, para isso, desde que isso te traga uma vantagem, seja num financiamento ou alguma tomada de crédito. Anyway. Mas o Open Bank ele pode ir além, né? Esse ir além ainda está engateando, mas já se fala um pouco sobre iniciador de pagamento. Legal. Algo muito novo. O que é um iniciador de pagamento para quem está no iniciador de pagamento é um agente, é uma nova figura, onde você vai poder, por exemplo, eu com o PagHiper vou poder iniciar um pagamento através de uma integração tecnológica e o usuário vai poder escolher o banco que ele quer pagar. Assim, a priori, parece não ser algo tão inovador, porque afinal, se eu tenho um QR Code lá, eu posso abrir o meu banco do Itaú, por exemplo, escanear aquilo e pagar. Né? Mas se eu sou iniciador de pagamento, eu posso abrir na tela do usuário ali qual banco você quer, qual que é o seu banco? É Cressol, é Nubank, Anyway, Itaú, Bradesco. Ele vai clicar ali, a partir do momento que ele tem esse Open Finance liberado, que ele já fez a primeira liberação, ele pode simplesmente, quero pagar com o meu Nubank, esse Pix ou esse boleto, chega um push, assim, pensando numa esteira natural, chega um push no aplicativo dele, ele vai autorizar aquilo e já vai dar como aprovado ali naquele mesmo ambiente. Isso seria uma ideia de iniciador de pagamento. Eu PagHiper inicio, o cliente aponta qual banco que ele quer fazer aquele pagamento. Legal. E aí eu bato na ponta desse banco e falo, olha, o Matheus, ele quer pagar esse Pix de R$100 aqui com o saldo da conta Nubank dele. Eu vou lá e inicio esse pagamento, né? Desde que você fazendo a autenticação do seu lado, eu inicio isso aí e efetivo o pagamento. Isso é iniciador de pagamento. Algo muito simples, tá, Matheus? Mas que pode evoluir para algo melhor. Por exemplo, eu tenho uma conta aqui, eu tenho um saldo. Pode parecer não tão usual também para algumas pessoas, mas para a maioria do Brasil, isso faz um pouco de sentido. Eu tenho aqui R$50 na minha conta do Itaú e tenho outros R$50 na minha conta do Nubank. Eu posso usar os dois saldos. E aí eu estou falando de conta pagamento também. Pode ser uma conta do PagSeguro, do Mercado Pago, tá? Posso usar saldo de contas adversas para pagar um título em específico. Essa é uma das ideias do iniciador de pagamento. E é legal que você tem duas vantagens aí bem claras que eu acho que você explicando também fica mais fácil para todo mundo que está nos ouvindo. As duas coisas bem importantes são, primeiro, com uma única integração, eu estou conectado com todos os bancos. Exato. Isso resolve muito a vida. Porque você não precisa ter 15 integrações com meio de pagamento, você pode ter só uma. E com o que tem iniciador de pagamento para você poder transacionar dentro desse universo. E outra, uma coisa que o e-commerce explora mais para high ticket, né, para os tickets mais altos, que é a ideia de você poder pagar com 2 cartões. É a mesma ideia. Só que qual é a grande vantagem? Eu não preciso pagar com 2 cartões. Eu posso pagar com 15 bancos diferentes se eu quiser. Exemplo. E tá tudo bem. Eu vou fazer uma compra, vou dar uma entrada numa casa, de um carro. Legal. Eu posso pegar todo um valor que está em vários bancos numa única transação. E eu acho que isso é confortável para o usuário. Quem nunca foi pagar alguma coisa e falou, putz, não tem dinheiro. Eu tenho que pegar R$100 desse banco aqui, jogar para lá, né? Faz 15 Pix, leva 15 minutos ali para ter o dinheiro todo para fazer aquela transação. Exato. Eu acho que isso traz uma vantagem competitiva muito legal. Isso para o consumidor final, mas eu também vejo isso como positivo para as empresas. Porque ela pode fazer uma coisa de um jeito diferente, um fatiamento. Exato. A gente chama um pouco mais de split, né? Mais tecnicamente, mas é um split inverso. Então é uma coisa muito legal que eu acho bacana a gente falar e... Sim, e aí quem sabe... Aqui a gente está falando do modelo bem simplista, mas quem sabe isso não pode evoluir? Quem aqui nunca sofreu com aquele amaranhado de bank lines?
bem que lá eu tenho ali conta no Itaú, tenho conta no Sicoob, eu tenho conta Eu tenho uma pasta chamada bancos que tem uns 10 bancos. Né? Eu tive Sem um cliente contar... na MT que eu tive que... Isso é legal falar. A gente estava fazendo uma implementação numa plataforma que as plataformas, para quem não sabe, às vezes as plataformas pegam peças na gente. Elas viram pra gente e falam, tenho essa integração. Aí a gente tá com um cliente que o cliente tá falando, não vou usar a plataforma porque eu quero essa integração. Falou, acabou de sair. E a gente foi validar uma integração de uma plataforma até relativamente conhecida. E, basicamente, esse cliente era tão cri-cri que ele falou, mas no banco digital e tal. E o cara tinha conta em todos os bancos digital. É normal. Mas é insano. Hoje o marketing é tão agressivo que o cara, pra ter um tag aqui de graça, eu vou criar uma conta, Aí tá ligado? eu tive que sair fazendo assim. Aí eu falei, cara, você vai ter que esperar uns 5 dias aí pra eu poder criar a conta aqui. Criava a conta, mandava lá R$100 pros caras poderem me deixar gerar um cartão virtual. Legal. Agora eu testava e mandava por meio de pagamento. Nesse banco não tá funcionando. Cara, quem usa esse banco? Eu pegava o print da conversa no WhatsApp. Esse cliente. Vocês ficaram enchendo o saco com esse cliente, eu não tive o que fazer. Mas eu tenho, sem brincadeira, eu acho que eu devo ter, brincando, talvez uns 18 bancos desses digitais, mais os bancos tradicionais que eu uso. E eu falo, cara, é insano isso. Essa ideia de ter que ficar transferindo os dinheiros que às vezes você fala, putz, pra não quebrar meu fluxo aqui, eu tenho que fazer isso. E é insano. E realmente eu acho que a ideia... Te cortei o que tu ia falar, mas eu acho que a ideia é que tu vai poder ter um único app. Exato. Então, assim, hoje a gente está falando de um iniciador, né? E esse iniciador pode ser a PagHiper, pode ser o Mercado Pago, pode ser o Banco Bradesco, o Itaú. O iniciador não importa. O que importa nesse cenário aqui é que você tem uma fluidez maior das suas instituições. E aí, se a gente pensar em termos de futuro, quem sabe, no curto prazo, a gente já não caminha um pouco mais para uma única dashboard. Fica no ar aí. Sim. Né? Vamos pensar aí também nos streaming. Quantos streaming vocês têm na casa de vocês? Não seria melhor se tivesse um único app que você conseguisse assistir todas as mídias em um único lugar? Pensa isso no cenário bancário, não seria melhor? E aí eu já estou falando de banco, né? Sim. Imagina, quem tem os seus investimentos, também tem as corretoras, e aí os apps não só aumentam. Não, é a mesma coisa, tem a pasta dos bancos e das corretoras. Aí você fica, mas essa corretora X, por que não tá tudo no mesmo app? Às vezes tá, mas não dá para fazer tudo, aí você tem que baixar outro app. Você fala, cara, por que isso? Então, eu acho que esse lance do Open Finance, esse iniciador de pagamento, hoje a gente enxerga, olha, isso aqui, não é um grande diferencial. Mas se a gente olhar para futuro, isso sim, nos resultados que isso pode trazer para o usuário, isso sim pode ser uma evolução no curto prazo. E, mais uma vez, iniciador de pagamento, Banco Central, cara. Os caras estão com uma visão... Quando eu olhei o produto, eu falei, mas faz sentido isso aqui? E depois eu fui... olhando melhor, cara, faz sentido, mas não é esse ponto A. Sim. É no que vai chegar no ponto B. Exatamente. E eu sei bem qual é o ponto B, eu compartilho da mesma visão. É uma coisa que a gente vai passar por algumas modelagens absurdas. E o que eu acho tem um ponto positivo, ponto negativo. Na minha visão, eu acho que num futuro, nos próximos 10 anos, eu acho que a gente perde... porque o dinheiro... Até hoje, o dinheiro não é 100% lastreável no Brasil. Bom, os casos de corrupção estão por aí para provar isso para a gente. Mas nos próximos 10 anos, eu acho que o dinheiro vai estar 100% lastreável. Porque o uso de dinheiro vivo vai diminuir drasticamente a um nível absurdo. Vai continuar existindo, não vai morrer, mas vai ser muito menor do que talvez 1%. Deu uma diminuída grande. Deu. Né? Então... Eu sou bem radical. Eu acho que a moeda vai... ter menos de 1% de circulação. Uhum. Vai ser uma coisa que ainda vai existir, mas uma coisa mais roots pra galera mais underground. Sim. Porque pela Constituição você não pode extinguir o papel moeda, mas acho que essa é a ideia. E como o dinheiro vai ser 100% rastreável, você perde um pouco da tua individualidade. Você fala, cara, eu não quero falar pro governo tudo que eu tenho. Uhum. E isso meio que você vai perder. Sempre tem um ponto positivo que a gente ganha na agilidade absurda e na facilidade, mas tem um ponto negativo. Só que eu acho que também a ideia de controle, não só de governo, mas de tudo, como sociedade, a gente tende a ganhar muito mais do que perder. Porque como sociedade, a gente vai conseguir controlar muito mais. Então, aquele político, por exemplo, não vai poder mais desviar a grana ali. Ou não do jeito que ele... Pode ser que sim, porque... aumente, exatamente. entendeu? A dificuldade vai ficar num nível tão alta e o boleto não é 100% lastreável. Eu já caí em golpe. Eu já comprei um carro fictício e já tomei um golpe. Como assim, Matheus? Já. Fiquei muito frustrado e eu me identifiquei o golpe 5 minutos depois que eu paguei. Porque eu falei, cara, essa agência é da Bahia... Já era.
e aí o banco estava em greve, não conseguia recuperar. O Pix não, é 100% lastreável. Eu consigo saber que saiu da minha conta e se passar por 200 mil contas, eu consigo chegar na ponta. Chegar na ponta. E chegar em quem recebeu. Então é muito mais fácil ter todo esse combate. Então eu acho que em um dado momento isso vai facilitar muito pra gente. Queria puxar outro gancho agora que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o universo de RP. O universo de RP é um universo que é um iniciador importante. Eu queria que a gente pudesse trazer um pouquinho dos insights que a gente viu no RP Summit. Para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho com a nossa audiência também falando sobre isso. Sim, a gente fez o evento ontem, né, Matheus? Sim. Terminamos ontem um evento muito bom, primeira vez que a gente é expositor no evento. Então, assim, as impressões foram maravilhosas. O RP, cara, ele é o SaaS que vai dominar. Vai dominar aí as operações, principalmente as operações mais digitais, né? E, pelo menos a minha impressão que ficou ontem foi a da importância dos ERPs nichados, locais, sabe? Então, a gente tem as bigs aí, são... que dominam a fatia gigante do mercado. Mas, cara, os RPs nichados, personalíssimos, lá... A gente recebeu um pessoal de Rondônia, não sei se você lembra, Sim, ali da lembro. Cirrus. Então, todas as peculiaridades da região, os caras atendendo. Então, assim, é aquele mesmo lance, né? Tem os bigs, mas, cara, sempre vai existir aquele RP... aquele sistema RP local, nichado para aquele público, para aquela região, sabe? E, inclusive, foi um start que a gente conseguiu ontem no evento. O evento trouxe isso para nós, de olhar para esses parceiros mais, né, do que a gente tem olhado atualmente. Então, o insight que eu trouxe, que eu tô levando para o Paraná, né, do RP Summit, é justamente isso. RPs regionais, sabe? Da importância deles, né? Em toda a cadeia, sabe? E o que é muito legal é que a grande parte desses RPs regionais, eles não são SaaS, né? Eles são RPs locais, que a gente chama, com banco de dados no computador. E ainda tem um público muito grande que usa isso. Porque realmente faz sentido. A gente está muito habituado no eixo... Eu falo a bolha gigante de São Paulo, que eu nem brinco que é a bolha da Faria Lima. A bolha de São Paulo que a gente fala, cara, o mercado todo está caminhando para o SaaS. Uma grande fatia sim. Só que tem uma grande fatia que não, que tem dificuldade com a internet, que a internet cai. E me fez lembrar também quando a gente fala de provedor de internet. Eu lembro que na MT a gente tem pelo menos além dos grandes provedores normais, Claro, Vivo, TIM, a gente tem pelo menos, eu acho que umas 5 pessoas que têm provedores muito nichados que você fala, uau. E são coisas que são muito interessantes que você fala, mas por quê? Porque não chega ou personalíssimo. E o custo para chegar ali, às vezes, para o grande não faz sentido, mas para aquele pequeno que está naquele... Exato. Não tão pequeno, que a gente viu que boa parte dos players não eram tão pequenos assim. Verdade. Tinha uma base bem grande de clientes. E muitos também tinham uma linguagem Delphi, que eu ficava, uau! Como assim Delphi? Não, eu uso o Delphi 7. Eu ficava, meu Deus do céu. Quando eu escuto Delphi, eu só lembro do meu primo que se formou em 99. Wagner, um abraço pra ti. Se formou em 99, é um programador Delphi incrível. E falava, cara, mas Delphi é muito antigo. A gente tá no universo que tudo tá ultra conectado, ultra rápido. É muito dinâmico. Não, calma, mas tem uma galera que ainda tem... E aí o lance da PagHiper também, entrando como parceiro desses RPs nichados, eu percebi que, inclusive, é um empurrãozinho para modernização. Sim. Quer dizer, uma API robusta, instantânea, manutenção quase zero, uma vez integrado. Então, ele consegue fazer tudo 100% através da API? Tudo 100% através da API. Então, assim... esquece KNAB, esquece arquivo remessa-retorno, sabe? Isso é muito comum nos RPs nichados. Sim, praticamente a gente só escutou... Só isso. Cara, tenho isso, não tem nada digital. E aí, mas você não tem uma API? Você não tem nada via API, não tem nada instantâneo? Não, funciona assim, gera o arquivo, o cliente vai lá e sobe. Então, assim, eu acho que o papel da PagHiper nesses ERPs mais nichados, e aí até com uma linguagem às vezes mais legada e tudo mais, é até mesmo um empurrãozinho para a modernização. E eu acho que... Acho não, estou trazendo isso, estou levando isso para o Paraná, que realmente é um mercado, são parceiros que a gente precisa olhar com mais carinho, sabe? Eu acho que é legal que tudo isso que a gente falou de inovação, uma vez que ele está conectado com a PagHiper, ele vai poder oferecer lá na ponta para o cliente dele. Exatamente. Então, ele ganha um nível de personalização absurda e um olhar muito mais próximo, né? Que eu acho que a PagHiper tem esse olhar de não ser aquela instituição, eu sou banco, se quiser é comigo, ou eu pertenço a um grande grupo, se quiser comigo é assim, senão não vai ser.
e acabou. Nunca Então, fomos assim, cara. eu acho que isso... Como a gente era lojista, era algo que, inclusive, a gente queria meio que derrubar, sabe? Que é esse lance de, pô, me mostre seus números, né? Deixa eu ver quem é você, deixa eu ver sua prova. Não, cara. Hoje, você entra na PagHiper, você tem taxas e tarifas tranquilo Tá lá. aberto ali, você não precisa falar com ninguém. Não precisa falar com ninguém. Coisa de 10 minutos você já tem o seu cadastro, você já consegue emitir o seu boleto ali na fatura manual. Integração, você falou agora em pouco, né? 40 minutos mais ou menos, você tiver um conhecimento mínimo, você já consegue fazer a integração básica. Então, assim, é algo que, inclusive, no nosso core, na nossa natureza, é algo que a gente sempre quis mitigar, sabe? Eu acho que tem um outro ponto que eu acho que é mais legal ainda. Como a gente, né, dentro do leque da MT, são quase 70 parceiros que a gente tem, a gente tem top 5 que a gente considera, e vocês são dos top 5, porque a gente sempre teve... Obrigado. A gente sempre teve uma proximidade muito grande, mas com uma questão muito boa. A gente sempre levou um problema e vocês nunca falaram pra gente, não faço. Cara, me explica. Por quê? Deixa eu entender. Pô, se faz sentido, se tem alguém que tá procurando, alguém tem essa dor. Então a gente pode resolver. Ou mesmo de sentar com um player, né, um parceiro que fala, eu quero integrar com vocês. A taxa ela é importante? Óbvio. Mas ela não é o que muda o jogo. Não é sobre isso. Acho que o relacionamento é... E tentar buscar soluções, que a gente viu muito isso na feira, de conversar com um player que falava, mas eu tenho essa dificuldade aqui. Será que a gente não pode ter alguma coisa que a gente pode devolver na API para vocês e mudar o jogo? E vocês falarem, cara, legal. Não, é verdade, não tinha pensado. Claro, a gente pode conversar. Não é uma API que está pronta e falou, é isso só e acabou. Inclusive, a gente tem um spoiler aqui, óbvio que a gente não pode abrir, mas a API pública é uma, e a gente tem vários gatilhos personalíssimos para parceiros específicos. Que fazem situações específicas. Então, a gente tem esse feeling, né? Vai bater no concorrente lá, pede para ele entregar um endpoint personalizado. Para ele sentar e ouvir o que você quer fazer. Né? Você vai falar comercial, o comercial vai falar 50 mil custa isso e eu não vou fazer desse jeito. Eu tenho isso aqui que está pronto lá e eu vou liberar para você usar. É uma coisa insana que você fala, cara, calma. O mundo ele é muito mais colaborativo do que, de fato, é algo meu. Não, cara. Ou você colabora ou você está morto. Eu acho que é muito sobre isso. A gente vem conversando também muito sobre pessoas, processos, e se a gente não olhar para isso, você não tem relacionamento. Se você não tem relacionamento, não faz sentido o negócio existir. Simplesmente o bancão viu isso. Se você olhar o rebrand do Itaú, basicamente traz isso. E uma coisa que eu acho que é legal a gente aproveitar o ensejo para falar um pouquinho sobre o rebrand que vocês estão passando, né? Verdade. A gente mudou a nossa marca agora com essa nova fase, a autorização, o lançamento de novos produtos acontecendo aí nos próximos 12 meses. A gente sentiu essa necessidade de mudar a nossa logo, trazer algo mais moderno. Provavelmente esse episódio vai no momento que a gente já tiver lançado, né? Hoje estou com a camiseta com a logo antiga, mas é um pouco disso. O logotipo tem uma história, mas eu vou deixar aí espera o lançamento. Pro lançamento vai ter um vídeo emocionante ali, vai ser bem legal. Então a gente sentiu essa necessidade, né, de trazer algo novo, mais moderno, linhas mais fluídas, não só na nossa marca, mas trazer um pouco da nossa história no nosso logotipo. E é isso, cara. Eu acho que esse rebrand marca muito essa nova trajetória que a gente teve agora em 2024, deixa eu não me perder no tempo aqui, que foi o ano que saiu a nossa autorização. A gente está super, super feliz. Um pleito de 3 anos, vai para o Banco Central, volta, ajusta isso, passa por auditoria nisso, faz aquilo. É algo então, realmente muito prazeroso. Que vem para chancelar, é um novo momento, né? Apesar de que 10 anos de história. Então, né? a mudança de década também, eu acho que é importante. 10 anos de história. Então, a PagHiper está sendo autorizada agora? Calma, é um pleito extremamente desgastante. E a empresa tem 10 anos, a gente não começou ontem, então... E a gente tem players de mercado que são grandes que não tem essa autorização, né? Então, pois é. Que roda alguma coisa por trás ali. Só que não pode falar. A gente sabe, não posso falar. Não pode falar. Mas a gente sabe muito isso e, cara, parabéns mesmo, porque eu acho que realmente trouxe... A marca, ela traz uma modernidade nova, ela traz aquela ideia de sair, e eu acho que brinca um pouco com a ideia do Pix também modernizando o boleto. Eu acho que vocês estão muito nessa jornada. Sim. Eu acho que isso vai ajudar muito a galera a conhecer mais.
às vezes a gente tá num evento que tem até player de mercado que a gente até acha ignorância, né? Que fala, quem que é essa marca? Você fala, cara, como assim? Você tá num mercado que você não conhece. Um player que, basicamente, a gente tá nos principais eventos de e-commerce. E a gente vai estar em outros eventos. Teve isso ontem. Eu trouxe isso justamente por conta disso. Que foi uma situação que aconteceu isso 2 vezes, no anteontem e ontem. Como assim você não conhece, cara? 10 anos? Peraí, deixa eu ver. Onde você tá localizado? O que o meu marketing tá errando? Não, é justamente isso. E a gente pensa e fala, cara, mas espera. Mas é um player que tá no Vetex Day. Todas as últimas que eu lembro, pelo menos as últimas 5, 6 edições, estamos no Vetex Day. Em todos os fóruns. Então, pera, nesses eventos tu não anda, tu só pega brinde, o que tu tá fazendo ali? Então, são coisas bem, bem doidas que a gente vê. E uma coisa que eu queria trazer, também puxar um pouquinho, vocês vieram de Paranavaí, que eu acho que é importante a gente trazer. Do Paraná. Mantém a operação lá. Sim. Isso é legal, porque isso traz muita qualidade de vida pro time, né? Sim. O que faz com que vocês já devem ter tido essa discussão, por que não ir para uma cidade maior, um grande centro? O que faz vocês manterem Paranavaí? Cara, porque a gente tem uma qualidade técnica muito boa onde a gente está. Então, apesar de a gente estar no interior do Paraná, a gente tem grandes polos como Maringá e Londrina que estão próximos. E a gente tem um fomento muito grande para tecnologias. A gente tem um Instituto Federal que forma uma galerinha, os novinhos ali, os minigênios, né? Os minigênios tecnicamente muito preparado. Então, assim, a gente não tem... O que a gente pensou? Pô, a gente tem... O que faríamos vir para São Paulo, né? Seria a parte mais comercial, né? O network, os eventos, é isso. Porque infraestrutura a gente tem muito bem lá. Departamento pessoal, a gente tem uma qualidade técnica absurda, inclusive um abraço pro meu time, pessoas de excelente qualidade, assim, tem estagiário lá que está estudando para ir pro MIT, né? Então, tem funcionários de 2 anos de casa que está estudando para fazer uma universidade no Japão. Então, assim, e isso tudo com incentivo da PagBiper. Decola, vai com Deus, entendeu? Então, a gente tem muito isso, né? Então, a gente tem uma proximidade muito grande do time, a gente tem uma qualidade técnica muito grande, infraestrutura não é um problema para nós. E o problema comercial a gente resolveu trazendo uma operação comercial para São Paulo, ponto. Então, a gente tem uma operação comercial em São Paulo e a matriz, né, toda operacional permanece no interior e está indo de vento em pompa. Não é algo que a gente pretende mudar, inclusive, sabe? Isso é muito legal, porque traz um pouquinho do que a gente conversou muito com o time do Zorro, que teve num episódio anterior a esse, há 2 episódios anteriores a esse, na verdade. E uma coisa que é muito legal, porque eles decidiram ter a base deles em Florianópolis e não São Paulo. Estavam tudo programado para São Paulo. Imagina, uma empresa indiana que qualquer voo que fizer de lá para cá vai chegar em São Paulo, não vai chegar em Florianópolis. E eles falaram, a gente prefere Florianópolis, a gente prefere que as pessoas tenham qualidade de vida. E isso é uma coisa que é muito mais importante para o pessoal, que é buscar a qualidade de vida. Então, eu acho que assim, a gente conversa muito, porque é insano. O trânsito em São Paulo, para quem tá em São Paulo, tá insustentável. Para qualquer coisa, tu tá levando 2 horas, 1h30 de trânsito para um trajeto de 10 quilômetros. Eu vindo da minha casa hoje para cá para gravar o podcast, são 13 quilômetros. Eu olhei e falei, 1h25. 13 quilômetros, se eu correr, eu chego em 1h25. A sua qualidade de vida influencia diretamente no seu desempenho, isso é inevitável. Claro que a gente tem pessoas como você que é acima da média que consegue desenrolar muito, mas a verdade é que o fato de você perder 2, 3 horas por dia no trânsito, ele vai influenciar no seu desempenho. Né? Se você pudesse não, digamos assim, se expor a isso, certamente o seu desempenho seria outro. Né? E lá em Paranavaí, por exemplo, a gente tem uma líder jurídico lá que é doutora. E aí ela dá aula e coordena o time jurídico e consegue conciliar de uma forma bem natural, né? Será que São Paulo ela conseguiria fazer isso? Nunca. Penso que não. Nunca. Assim, Penso que não. Nunca. A gente não tá mais conseguindo fazer isso. Né? A gente brinca que vai levar a MT pro interior, porque realmente, assim, é insustentável. Eu amo essa cidade, assim, eu acho que ela tem o lado do pessoal que me faz querer estar aqui. Mas, por exemplo, eu moro numa zona que não é uma zona tão central. Eu moro próximo ao Autódromo de Interlagos, não é tão central. E o fato de não ser tão central me traz um pouco de, aos sábados, domingos, aquela ideia de interior. Tem muitas árvores, as pessoas estão correndo, então uma coisa, tem menos trânsito, não tem aquela muvuca tão agitada que eu teria perto de uma Paulista, por exemplo. Então é uma coisa que ainda me faz
manter um pezinho em São Paulo. Por mais que é estressante, ainda tem. O escritório da MT também está num lugar que tem muito trânsito, mas não está tão no miolo todo da coisa. Então isso ainda faz manter um pouquinho, mas em um dado momento é bem provável que seja natural da gente fazer como outros parceiros fizeram, de levar a operação para fora de São Paulo, manter aqui, obviamente, um comercial, uma outra coisa assim, porque precisa. Tudo acontece aqui, então a gente precisa estar aqui ainda, mas provavelmente que a gente esteja no interior de São Paulo ou talvez no interior de Minas, que é relativamente próximo, para que as coisas fiquem um pouco mais tranquilas, a gente possa respirar, o time possa respirar. Falamos isso no Happy Hour ontem, né? Exatamente. Meta de vida, um final de semana. Exatamente. No meio do mato, ouvindo os grilos ali, que é uma coisa bem mais interessante. É isso. Mas São Paulo, cara, é inevitável. Tudo acontece aqui, né? A gente não tá falando mal da cidade, pelo contrário. Né? É uma cidade de muitas oportunidades. Mas é só respondendo a sua pergunta mesmo, né? Por que interior? Eu acho que tudo se resumiria em qualidade de pessoa, de gente e qualidade de vida de maneira geral, assim. Isso reflete no desempenho, na operação, sabe? Uma pergunta agora bem capciosa. E eu nunca te fiz essa pergunta. Vou fazer pela primeira vez, é inédita essa. Normalmente essas perguntas que a gente está fazendo aqui, são mini conversas que a gente vem tendo ao longo dos últimos 24 meses aí, em dados momentos que a gente se encontra. Existe alguma possibilidade da PagHiper se internacionalizar? Por enquanto, isso não está no escopo. Sinceramente, assim, eu acho que a nossa visão é que a gente tem um mercado muito grande um oceano muito grande para nadar ainda dentro do Brasil. E, por enquanto, isso não está no escopo, sabe? Sem dúvida, é uma possibilidade, né? Eu acho que tem pouquíssimos players fazendo algo bem feito, né? Em termos de moeda estrangeira, né? De remessa e tudo mais. Mas, por enquanto, não é planejamento nosso. Legal. Falo isso porque a gente sentiu o cross-border desaquecer um pouco, mas com alguns players maiores voltando, falando, cara, aquilo que não estava tão interessante ali antes da pandemia, porque a pandemia meio que estancou um pouco disso, fez uma bagunça com todo o cenário que vinha sendo construído. Como é que isso, de fato, vai ser feito, né? E aí os players falando, cara, eu quero vender, por exemplo, para o Chile, eu quero poder vender para o México, para a Colômbia, que tem um público, ou Portugal, por exemplo, que tem uma comunidade brasileira forte. Estados Unidos nem se fala, mas penso mais numa ideia mais próxima, que provavelmente seria um passo mais natural, porque existe a boleta nesses... e a boleta mesmo, né? Nesses mercados que pode fazer algum tipo de sentido para vocês. Cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, nos vendo. Por que usar a PagHiper? O que faz sentido, o que não faz sentido? Se você não ficou convencido ainda com tudo que a gente falou. E também deixasse uma mensagem que também pudesse ajudar quem está começando, assim como vocês começaram há 10 anos lá atrás. Que pode ser que tenha uma solução. O que essa pessoa deve fazer para se manter ali ativa? Boa. Eu acho que em termos de produto a gente já falou um pouco não, falamos bastante. Eu acho que o produto ele está bem pacificado, a gente é uma especialista em pagamento à vista, então se você tem uma dor envolvendo o seu pagamento à vista, você precisa procurar a PagHiper, pelo menos entender o que a gente tem para te ofertar. E aquele negócio, eu estou processando com rede, com Cielo, com PagSeguro, meus cartões, eu vou migrar meu boleto e meu Pix para o PagHiper? Totalmente possível. Natural, Sim, né? A gente tem muitos clientes que fazem isso, inclusive. Exatamente. Então, você não precisa ficar refém da vendinha casada. Muitas aspas aqui, né? Você não precisa, porque você processa com um player você precisa estar com seus meios de pagamento tudo ali. Pelo contrário, é melhor que você pulverize, né? E se der um pau na sua credencial do player A, né? Pelo menos você tem o player B, né? Exato. Isso é muito comum. Os adquirentes, você normalmente contrata vários, enfim. Então, eu acho que em termos de produto, a gente explorou bastante aqui. Eu acho que é isso. Se você tem uma necessidade de pagamento à vista, você precisa conhecer a gente. Principalmente se você está vendendo no e-commerce, e a gente já está disponível disponível em todas as grandes plataformas, Vetex, Loja Integrada, Nuvem Shop, ShopPub, WBuy, por aí vai. Fora os open sources. Então, é muito fácil de plugar. A gente tem um relacionamento muito próximo dos clientes e dos parceiros. Então, eu acho que é muito disso, né? Tecnologia avançada, preço baixo e relacionamento.
Esse terceiro, sem dúvida, é o nosso mais, digamos assim, o nosso suprassumo. A gente literalmente é pé na operação junto com o cliente, junto com o parceiro. Massa. E aí, uma mensagem, né, para quem está começando. Cara, eu diria que essa é uma mensagem... dar uma mensagem para quem está começando é muito fácil de quem já começou, né? Mas eu sei que o início é muito difícil, né? O início de qualquer business é muito difícil. E eu acho que a grande diferença independente do segmento que você está, que vai fazer a diferença é a sua persistência, ponto. É o quanto você está disposto a persistir naquilo que você está buscando. Seja na sua loja, seja numa solução tecnológica, seja na sua agência, né? Se você quer ter sucesso, persista. Simples assim. E as coisas vão acontecer. Eu gosto de brincar que... Eu, Rafael, tive muita sorte na minha trajetória profissional. Então, o meu primo trouxe um projeto maravilhoso, a gente tocou e deu certo. A minha primeira parceria que eu fechei foi simplesmente com o maior player do mercado. Então, as coisas aconteceram de uma forma que eu olho para trás e falo, cara, de certa maneira eu tive um pouco de sorte. Só que a sorte, ela tá mais perto de quem está preparado. Então, eu me preparei para aquele momento, sabe? Concordo com isso. Eu me preparei para aquele momento. Então, as horas mal dormidas na minha adolescência, né? As festinhas que eu deixei de frequentar, programando ali meu site todo errado, de uma forma estruturada, as diversões que eu deixei de ter, foi pensando nisso, num projeto de futuro, de empresa. Então, é isso, persista e esteja preparado, porque a sorte bate na porta de todo mundo, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir aproveitá-la. Só para pegar um gancho nesse final teu, eu também concordo muito com isso. Eu acho que assim, sorte tem a ver muito mais com preparo do que sorte como as pessoas imaginam. Acho que todo mundo tem a sorte, só que você não está preparado para aquilo. E uma coisa também que eu, do fundo do coração, acredito, as pessoas, elas não falham, elas deixam de tentar. Então, a persistência é uma coisa muito forte e muito importante. Se tivesse um caderno, eu ia fazer igual o Joel aqui agora. Mas vai estar gravado, depois eu vai estar gravado, boa. Mas a ideia que tu teve ali do podcast. Mas eu acho que é muito isso. E realmente, as pessoas que eu vi que não funcionaram porque desistiram. Porque desafios e motivos para desistir, principalmente numa jornada, ser empreendedor no Brasil é muito complicado. Porque você tem o sócio que está o tempo todo te puxando para trás, que é o governo. Esse é o maior sócio de todo mundo. Você tem que vender mais para escalar o produto, para fazer com que aquilo seja economicamente viável. Você tem que montar time de pessoas excelentes para que você possa, de fato, ter a entrega final. Então, tudo isso te vai puxando. Se você não tiver persistência ali para que o negócio dê certo, realmente é uma coisa bem complicada. É algo bem, bem importante. Bom, Rafa, te agradeço demais. Obrigado por ter participado com a gente do GarçaCast. Muito especial, porque a gente realmente está tentando trazer sempre pessoas com histórias inspiradoras que possam, de fato, mudar o jogo para quem está ouvindo a gente, que possa ter um insight e falar, nossa, não sabia sobre isso. Olha, isso resolve uma dor que eu estou tendo ou que eu ouvi algum amigo que tenha, que, de fato, possa ser aplicável no negócio ou, no mínimo, que a gente teve uma boa roda de conversa aqui. Cara, te agradeço demais. Obrigado você que nos ouviu, nos assistiu e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.